paz do Senhor para os meus amados que nos acompanham. Estamos estudando alguns assuntos interessantes da Bíblia. Hoje eu quero abordar uma instituição divina de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que Deus preparou para o homem, que é o casamento. No livro de Gênesis nós encontramos a origem de tudo. E lá está o primeiro casamento. E eu quero mostrar para vocês como é interessante isso. Em Gênesis 2, a partir do 18, nós encontramos o primeiro não é bom de Deus, porque, como eu já expliquei para vocês, Deus faz as coisas e confere para ver se é bom mesmo. E quando Deus criou o homem e Adão estava sozinho no Éden, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, alguém que lhe seja idônea, alguém que esteja como diante dele. Eu acho linda essa tradução de estar como diante dele, porque como o homem e a mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus, quando Adão olhava para Eva e quando Eva olhava para Deus, para Adão, no Éden, ambos viam a pureza de Deus um no outro. Tanto que a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus, para executar a continuação do seu plano maravilhoso de formar a raça humana, Deus então anestesia Adão. Gênesis 2:21a, então diz assim, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e ele adormeceu. Em Gênesis 2:21b diz assim, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E com a costela, Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Adão, então, como tinha sido ordenado por Deus, dar nome a todas as coisas, também deu nome àquela nova criatura. E ele disse, no versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porque foi tomada do varão. E uma coisa muito curiosa e interessante, ele profetiza, em Gênesis 24, ele diz assim, portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Estranho, o conceito de pai e de mãe, ele só conhecia o Deus Pai Criador, mas pai e mãe é um mistério, como Adão virou profeta nesse momento. E no 24, parte B, ele diz, e serão ambos uma só carne. Como é profundo isso, como é profundo isso, esse mistério de ambos serem uma só carne. E o curioso está no versículo 25, como eu já citei, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É uma coisa extraordinária. E o maior de todos os eventos desse episódio está no versículo 28, que diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta foi a missão que Deus deu àquele casal e os colocou no Éden para que eles desfrutassem daquele lugar de delícias, onde tudo era maravilhoso. Agora vamos pegar esta cena que nós vimos desses versículos e vamos fazer uma imagem, uma comparação entre o que aconteceu no Éden e o que acontece dentro de uma igreja quando o casal vai para as suas bodas. Note como é muito semelhante. Primeira coisa, o Deus Pai traz a sua filha e a entrega para o noivo. É onde está escrito, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. É a figura do Pai trazendo a noiva, ataviada para o noivo. O noivo reconhece a noiva. Ele diz, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha que lindo. O noivo recebe a noiva. Esta agora será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Eu vejo um mistério aqui. Quando nós casamos, o que nós fazemos? Colocamos o nosso sobrenome na nossa esposa. É quando ele diz, essa agora será chamada varoa, porque do varão foi tomado. É como se Adão tivesse colocado o seu nome nela. É uma decisão do homem deixar pai e mãe. O homem tem que deixar realmente o pai e a mãe sair da casa dos seus pais e apegar-se à sua mulher. O que ele diz, deixará o varão pai e mãe
e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. São juramentos que o homem e a mulher fazem diante de Deus. E uma coisa muito curiosa, que é uma das imagens mais maravilhosas do casamento. Eles estavam despidos de vergonha, me permitam o trocadilho. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. E o mais lindo de tudo, como eu acabei de dizer, nós lemos que Deus os abençoou. Ora, o que é que o casal vai buscar na igreja na cerimônia do casamento? É a bênção de Deus sobre o novo relacionamento que eles vão começar dali. Então você percebe que o casamento que atualmente é realizado, mesmo em culturas diferentes, sempre se assemelha ao que ocorreu no Éden, ou seja, a instituição de Deus para o homem e para a mulher. Os passos são idênticos, o que muda são os costumes, mas o simbolismo é exatamente o mesmo. Agora, onde isso nos leva? Nos leva a compromissos do casamento. E é isso que eu quero também explorar. Não só dizer que é uma instituição divina, é uma coisa linda, maravilhosa, para deleite e prazer do homem e da mulher, mas tem compromissos. Por exemplo, nós precisamos entender como é que tem que ser o relacionamento entre um homem e uma mulher dentro de um lar. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito. Por exemplo, Hebreus 13, 4 na parte A, diz assim: venerado entre vós seja o matrimônio e o leito sem mácula. Isso é muito importante. 1 Tessalonicenses 4,4 nos ensina: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A expressão possuir o vaso está falando de relação íntima entre o homem e a mulher. Efésios 5,22 dá um recado para as mulheres: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Há um mistério nisso. Efésios 5,23a diz: porque o marido é a cabeça da mulher. Deus estabeleceu isso. Desde lá o Éden, quando o casal caiu, Deus avisou para Eva: o teu desejo agora será para o teu marido. Foi ela que escolheu esse caminho. Efésios 5,33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Olha que interessante. Nós recebemos o ensinamento de que devemos amar o próximo como a nós mesmos e o apóstolo está falando em o marido amar a mulher como se fosse a si mesmo. Colossenses 3,19 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Tem que ter paciência. Agora, o apóstolo casado, que era Pedro, diz em 1 Pedro 3,7, olha que sabedoria de um homem bem casado: vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. E ele fala sobre, porque ambos são participantes da bênção de Deus. E no final ele faz uma advertência muito séria, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa, olha que compromisso, olha que responsabilidade. A ponto de estar escrito que só a morte pode quebrar o vínculo do casamento. Mas sabe por que tudo isso? Porque Deus quer que o homem seja abençoado e feliz. Salmo 128, nos versículos de 1 a 6, fala de como é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E Deus diz: comerá do trabalho das suas mãos. Está falando de bens, de sustento próprio. Fala: a tua mulher será como videira frutífera, esposa perfeita, será fértil, te dará muitos filhos. Ele diz: teus filhos à roda da tua mesa. Coisa linda é a mesa na família, família feliz e plena. Ele diz também no versículo seguinte: verás o bem em todos os teus dias, vida boa e próspera, e verás os filhos de teus filhos, vida longa e descendência abençoada, a bênção de Deus se propagando através dos filhos e dos netos. E ele termina dizendo: e a paz sobre Israel, a paz sobre a tua nação. Família forte, nação forte. Por isso Deus instituiu essa união tão forte que é o casamento, que só a morte quebra. Só que nós também precisamos nos preocupar com as falhas no casamento. Por que é que muitos casamentos hoje fracassam, naufragam? Nós vamos ver que na palavra de Deus
Deus ensina a evitar isso. Por exemplo, quando há aquele texto que fala sobre leito sem mácula. O que é leito sem mácula? Vamos analisar um pouco? Vamos pensar um pouco nisso? Há dois tipos de mácula no leito. A primeira parece até passar desapercebida, mas é a cometida entre os cônjuges. Como é isso, pastor? Praticar atos sexuais fora dos limites naturais da relação. Infelizmente eu vou ter que citar, mas é sexo anal, sexo oral, uso de apetrechos, de fetiches, ou qualquer ato que desagrade ou envergonhe o parceiro, o seu companheiro ou sua companheira. Quer ver uma coisa interessante? Existem pessoas que dizem o seguinte, que se ambos concordarem, usando até a Bíblia, não é pecado. Pecado é pecado, mesmo que ambos concordem. Não é correto dizer que entre marido e mulher vale tudo, ou entre quatro paredes vale tudo, que dentro das quatro paredes nem Deus se mete. Isso não existe, isso biblicamente está errado. Existem casais que praticam sexo anal chamando isso de método anticoncepcional. Essa prática é abominável. Foi assim que começou o homossexualismo. Quando o homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamou contra um outro homem por causa do sexo anal que começou a ser praticado entre um homem e uma mulher. Se um propuser ao outro alguma coisa, algum ato impróprio, o outro tem o dever de convencê-lo do contrário à luz da Bíblia. 1 Coríntios 7,14 diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. O que significa isso? Quando um não quer, dois não fazem. Existe o ditado humano. E aquele que é crente tem que ensinar para o outro que existem práticas que são abominação para Deus. Porque Deus criou o sexo, é obra de Deus, inteligência de Deus, projeto de Deus, para a satisfação e alegria do homem, primeiro o prazer e depois para que se completasse a obra da criação, quando ele diz crescer e multiplicai. Só existe uma forma do homem crescer e multiplicar, é fazendo sexo, mas dentro dos parâmetros estabelecidos por ele. Por isso que Deus instituiu o casamento, porque sexo gera vida e vida precisa de família. Porque o animal que mais passa tempo com seus pais é o homem. Ele precisa de todo o apoio físico e psicológico. É a criatura mais importante do universo. E Deus preparou a família para que este ser se desenvolvesse em toda a sua plenitude. E como disse Adão no paraíso, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma nova carne. Só é possível fazer isso se você tiver experiência de como ser um homem observando seu pai, ou de uma menina como ser esposa observando sua mãe. Ou seja, a vida do homem é um eterno aprendizado das gerações que vão se sucedendo. A segunda maneira de tratar o leito sem mácula é mais óbvia, é a traição ou o adultério. O que é o adultério? É o ato sexual praticado fora do casamento. Por quê? Porque Deus estabeleceu, como eu disse anteriormente, que fosse necessário que houvesse um homem e uma mulher, uma família, a relação entre eles para a geração de um novo ser que fosse criado dentro desses parâmetros familiares. Tanto que Deus é tão preocupado com o adultério que ele faz questão de, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20,14, dizer simples e diretamente, não adulterarás. Esse é o leito sem mácula. Uma outra coisa que atrapalha muito os casamentos é a questão da mulher insubmissa. A questão da mulher insubmissa ela é absoluta, mas também é relativa. Ela é absoluta porque tem que haver uma hierarquia. E Deus colocou sob a responsabilidade do homem a direção da família. Mas a mulher tem seu papel. Existem coisas que, na verdade, nós sabemos que quem manda é a mulher. O homem apenas orienta as coisas. Mas existem casos em que o homem não se dá na condição de líder. Por exemplo, nós temos o episódio em 1 Samuel 25:17, onde Davi pede a Nabal recursos para alimentos para que ele possa
continuar seu caminho, e Nabal nega. E um servo de Nabal, então, que era um homem duro, teimoso, vai até a sua senhora, a esposa de Nabal, e diz o seguinte, é o versículo 17, olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Traduzindo, esse teu marido é uma peste, ele não ouve. Davi, os servos de Davi nos ajudavam, protegendo o gado dele. Na hora que Davi pede alguma coisa, ele nega, Davi está furioso, vem para matar todo mundo. E ela, fazendo diferente do seu marido, ou seja, quase que desobedecendo o seu marido, prepara víveres e leva para Davi. E pede humildemente que Davi não execute o seu propósito de matar toda a família. Ou seja, como é que você vai ser submissa a um homem desse? Abigail foi contra o seu marido, mas para o bem dele e da sua casa, para que evitasse a morte deles. Mas repare que se você continua lendo o texto, ela não entra em conflito, em confronto com ele. Ela fica quieta, deixa ele lá na bebedeira, e só no dia seguinte eles vão falar sobre o assunto. E o marido fica tão irritado que entra numa situação catatônica, que ele se paralisa, fica tão irado com aquilo que ele acaba morrendo. Ou seja, o marido que não é bom para a esposa, Deus até a livra. E Davi então toma Abigail para ser sua mulher. Olha que coisa tremenda, o que é a insubmissão de uma mulher, mas quando o homem também não se coloca na posição de marido respeitoso, doce e amoroso com a esposa. Quer ver outra coisa? Marido desrespeitoso. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns que não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. O que significa isso? Quando a mulher se converte e começa a ter o seu procedimento modificado, e o marido começa a se irritar com algumas coisas, a mulher começa a ensinar, não com palavras, mas com atitudes, que a sua vida agora está diferente. E pode acontecer, e muitos casos acontecem, eu mesmo sou um deles, a mulher ganha o seu marido sem palavra. Vejamos o que faltou àquele primeiro casal. A primeira coisa que nos vem à mente foi a confiança em Deus. Por quê? Porque a semente plantou uma dúvida no coração de Eva. Foi assim que Deus disse? Quando você comer, você vai morrer? Então, o que era necessário? Tirar a dúvida com Deus. Vamos tirar a dúvida. Ela poderia chamar Adão para um diálogo e dizer, filho, olha só, a serpente falou isso, Deus falou aquilo, vamos conversar com ele e tirar isso a limpo? Cumplicidade para o bem, buscar fazer a coisa certa, conversar com Deus, e Deus certamente explicaria a questão do certamente morrerás, e a serpente ter dito que não morrerias. A morte imediata era a morte espiritual, foi quando os seus olhos se abriram e ambos repararam que estavam nus, e marido e mulher se envergonhavam, e se envergonharam, olha que diferença. Na verdade, aquilo era um teste de obediência, porque o princípio do relacionamento do homem criatura com o Deus Criador é a obediência, porque na obediência é que está a bênção, e eles não passaram no teste. A guerra dos sexos, irmãos, não serve para nada. Eu vou dar agora algumas frases que, se não fosse verdade, seria até motivo de nós rirmos. Se você quiser rir, você pode rir. Mas, por exemplo, uma fala feminina, a mulher foi feita de material já refinado, não foi aquela coisa bruta do barro. Adão foi anestesiado para não dar palpite. O homem perdeu a costela e ficou incompleto, ficou faltando um pedaço. Deus primeiro fez o rascunho, aí depois Deus se aperfeiçoou e fez a obra-prima que é a mulher. A mulher pode dizer para o homem, Eva era toda poderosa, era a única que tinha, era pegar ou largar. É assim que a mulher tem que tratar o homem? E o homem, o que vai dizer?
A mesma coisa. Adão não teve opção de escolha, ele teve que pegar aquela mesma, paciência. Deus fez primeiro o homem pode dizer, para a mulher também não dá palpite. Que será que a mulher ia pedir para Deus colocar ou tirar do homem? Nós não sabemos. E o homem ainda tem um outro agravante muito duro, quando ele fala isso da mulher. Foi a mulher que fez o homem cair, nos colocando nessa situação. Aí eu pergunto, há algum ganho nisso? No confronto de ideias? Existe uma frase que alguém disse que eu guardo com muito carinho, que diz o seguinte, que na guerra não há vencedores, todos perdem. Os vencedores, os supostos vencedores, são os que perderam menos. A guerra dos sexos é a mesma coisa, é algo sem sentido. Nunca vai ter fim, muito menos vencedores. Nós somos diferentes, temos atribuições diferentes, conforme a Bíblia nos mostra, e o que nós precisamos é buscar em tudo comunhão com Deus, através da sua palavra e entendimento entre os membros da família. Só assim o nosso lar será um lugar de bênção e a nossa casa será um novo Éden aqui na terra, o lugar de delícias que Deus projetou quando colocou o homem lá. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.